Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ProShape Podcast, o podcast aqui do canal do Maurício Marques. Antes de começar, como sempre, clica no gostei para ajudar a gente a divulgar o vídeo, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Lembrando também que na descrição aqui a gente tem vários produtos para academia. Tem também muitos suplementos, como Whey Protein, creatina, hipercalóricos. E você adquirindo os produtos aqui pelos nossos links, você apoia o canal, tá bom? E também tem um link aqui do curso do Maurício, que é o Saúde e Força, onde você vai aprender aí a não só ganhar massa muscular, como manter sua saúde. E esse link vai direto para a plataforma do Hotmart, onde você clicando lá, você consegue fazer sua compra. Beleza? E a gente vai começar então o nosso episódio de hoje com dois convidados pela segunda vez aqui. E eu vou passar para o Maurício apresentar os nossos convidados de hoje. Bom, pessoal, nossos convidados já são conhecidos aqui do canal, são todos da pré-história do fisiculturismo, né, da musculação. A gente vem desde os primórdios lá do ergogenizado, migramos junto aí para o esporte natural. E hoje vocês vão ter diretamente aqui o presidente da INBA e o árbitro central, o Dunga Maciel. Então, todas as dúvidas aí a gente vai tentar esclarecer para vocês com relação à federação. O porquê dessa federação, o para quê, como ela oferece, como você pode se integrar. Bom, Marcelão, é a primeira pergunta, tá? A gente já conversou sobre isso. Quais foram os interesses seus em oferecer a Federação INBA? Qual é o objetivo da Federação INBA hoje aqui no Brasil? Bom, pessoal, obrigado novamente pelo convite, né? Isso é muito importante, né? Porque a primeira vez a gente falou muito sobre a história aí, a minha história, a história do Maurício, a história do Dunga, dentro aí do Natural Bodybuilding, que hoje, né, a gente tem a NBF Brasil, que é o Natural Bodybuilding Fitness Brasil, que estamos ligados à INBA, a gente representa a INBA Global, né, INBA, PNBA Global aqui no Brasil. A INBA, que é International Natural Bodybuilding Association, PNBA é a divisão profissional, que é o Professional Natural Bodybuilding Association. Estamos em mais de 60 países, então é a maior federação natural bodybuilding do mundo e a mais antiga também, né? Então, para te responder, em relação agora à federação, né? Você, menino, menina, ou já adulto e também o pessoal aí da melhor idade, acima de 60, 70 anos, que queira estar competindo natural, que não tinha essa oportunidade aqui no Brasil, agora a gente tem, desde 2022, a gente está aqui no Brasil, que a gente trouxe, né, a federação, a minha história todo mundo já sabe, desde 2006, juntamente com a minha esposa, e levando muitos atletas para competir nos Estados Unidos, mas na época a gente era da Muscle Mania. Então vocês já sabem a história, porque que nós trouxemos a INBA aqui para o Brasil. A gente trouxe, foi nomeado em 2020, né, para o Dennis Keiko, que é o presidente global. E depois, durante todo esse tempo, de 2020 até 2022, foi uma busca em relação a toda a parte da estrutura da federação dentro do Brasil, em termos de antidoping, né, para a gente saber qual é a legislação que vigora aqui no Brasil em relação ao que a gente pode estar colocando como antidoping, e também toda a parte, né, de executar toda essa estrutura, né? E também pesquisa sobre quantos atletas, né, se tem esse mercado de atleta natural aqui no Brasil. Então a gente percebeu que existia uma demanda meio que muito que represada em relação a esses atletas que gostariam de entrar num campeonato sem usar qualquer tipo de substância proibida ou perigosa. Então, já em 2022, a gente fez o primeiro campeonato natural bodybuilding, depois vocês vão ver as fotos. Foi uma revelação, todos os atletas que entraram, né? A gente tem aí, né, vocês conhecem aí o pessoal do natural, o Ícaro, né, o Ivan, né, vários atletas que se despontaram, hoje são referências dentro desse universo do natural bodybuilding. Então, estamos falando aí de 2024, esse foi o campeonato agora em Joinville. Se a gente pegar lá atrás, aí é o Natural Olímpia. Mais para frente, deixa eu ver. Mais para cá para frente. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui foi o ano passado no National, mas deixa eu só mostrar a foto do Ícaro com a família dele. Mais para frente, mais.
mas não entrou, tem outras fotos. Bom, mas enfim, vamos deixar aqui, pode deixar aqui no Sou Natural, Sou Real, para vocês entenderem. Então, em 2022, a gente fez esse primeiro campeonato, foi uma surpresa, e a partir daí nós começamos todo esse projeto, que hoje estamos em 2025, para vocês terem uma ideia, nesse ano 2025 nós vamos ter em torno de 15 a 17 campeonatos. Então, o Natural Bodybuilder está crescendo, está tendo uma força muito grande, né? E já mando aí o recado para todos os patrocinadores, aproveitem que vocês têm agora não só um campeonato, mas um universo aí de clientes, que a gente pode falar, que são clientes saudáveis, com longevidade e tudo mais, que vale a pena vocês não só se informarem, mas vocês entrarem aí como patrocinadores, tá? Mas isso depois a gente vai conversar. Maurício, como é que você, atleta, menino ou menina, que querem começar a competir... Isso, aqui a gente está vendo o Ícaro com a sua família, a família Lerme, um abraço aí para a família Lerme, que foi em 2022, o primeiro campeonato, ele levou praticamente tudo, né? O Ícaro, que muita gente conhece, o Fernando, a esposa, a Sabrina, e o irmão dele, irmãozinho. Lembrando que aqui tem 1 metro e... Então, quanto? Ele é altão, né? 1,80 m e pouco, quase 1,90 m. Mais de 1,80 m de altura. Aqui ele tinha 19 anos. Massa, né? 19 anos. Tem toda a história dele também, depois a gente pode estar falando, mas hoje ele é o ícone dentro do Natural Bodybuilding Nacional. Sim. E com a técnica dele, hoje ele é treinador e tudo mais. Depois a gente vai até falar sobre aquilo que eu conversei com o pai dele esse final de semana em Joinville, que a gente estreou em Santa Catarina. Então, a idade dele, desculpa, Marcelo, a idade do hoje Ícaro? ele está com 21. 21 anos. Cara... Ele estreou com 19. Poxa, 21 anos, 1,80 m e tanto. Natural desse tamanho. Natural. Então, pessoal, para vocês entenderem, hoje nós estamos já... Eu vim até com a camiseta aqui do Paraná, que quero mandar também um abraço para o Gaspar, que é o presidente lá no Paraná. Estamos no Paraná, no estado do Paraná, no estado de Santa Catarina, no estado do Rio Grande do Sul. Vamos estrear esse ano também em Rio de Janeiro. Estamos subindo para o Nordeste. Enfim, o Natural, a NBA está crescendo demais, né? Então, só vou colocar um parênteses aqui para vocês entenderem, vocês que são novos, né? A gente, como o Maurício falou, nós somos pré-históricos, né? Eu, o Dunga e o Maurício, a gente competiu na década de 80, 90, mas a nossa época, para vocês entenderem o que é uma federação, infelizmente, hoje a gente tem algumas federações aqui no Brasil que a gente pode até, não é nem federação, são, entre aspas, ligas ou empresas que meio que deturparam aquilo que a gente viveu lá atrás em relação a ser base, né? Um filiado, ser uma federação, que era o quê? Você estrear, você ir para um regional, depois você ir para um estadual, do estadual você se classifica para o nacional. A gente tinha essa gana de falar assim, tô indo para o nacional, olha só quem que eu vou pegar, né? O Serafim, o Enzo, passar por ele, aquele palco só lá. Hoje não tem mais, né? Hoje essas empresas, elas querem o quê? Só dinheiro, elas só querem vender inscrição. Então não tem mais essa gana, né? Esse negócio que era bacana, que nós estamos resgatando aqui na NBA, na NBF Brasil, que já começamos, né? Em termos de ranqueamento, cada etapa que esse atleta entrar, regional, estadual, nacional, vamos ter agora, presta atenção, Latinoamérica aqui no Brasil, que vai ser em outubro, Universe vai ser na Argentina. Então, cada etapa tem uma pontuação. Né? O regional, de 250 a 350 pontos. O estadual, de 500 a 750 pontos. O nacional, 1.000 pontos. Como se faz esses pontos? Então, esses pontos é dividido por categorias e divisões. É que é dividido. Cada categoria e cada divisão está concorrendo, o atleta está concorrendo a essa pontuação. Então, o primeiro lugar da categoria bodybuilding, categoria open até 1,71 m. O primeiro lugar, ele leva 100% desses pontos. Quais são os pontos? Vamos colocar aí o regional 300 pontos, vai. Então ele já recebe 300 pontos. O segundo lugar recebe 80% desses 300. O terceiro lugar, 70%. O quarto lugar, 60%. O quinto lugar, 50%. Do sexto em diante,
são 30 ou 20%. Depois eu Certo. passo para vocês direitinho. O overall, ele recebe 150%. Não é que ele ganhou o primeiro lugar, ele recebe 100% desses 300, mais 150. Não, ele recebe 150 pontos do overall. Entenderam? Então, isso você vai ranqueando. Cada competição que você vai competindo, você vai ranqueando e você vai vendo lá no ranqueamento nacional ou no ranqueamento estadual, se no seu estado tem uma INBA, tem a NBF Brasil. Então, isso é uma coisa. Cada campeonato, cada etapa também tem algumas outras premiações. Ganhou o overall, já está classificado para o nacional. Ganhou o overall, está classificado para o Latinoamérica. Depende muito. Ganhou os 3 primeiros, recebe um voucher de X valor para gastar nas outras competições. Tem uma série de benefícios para o membro, né, para o filiado. Né? Você ser filiado, você consegue também algumas outras coisas que a gente não vai falar aqui, que é o clube de benefícios que a gente tem. Mas o que é importante, nós temos o ranqueamento do atleta, ranqueamento do coach. O coach recebe premiação no final do ano, mas todo campeonato, toda etapa tem premiação do melhor coach técnico. Então, ele leva os atletas, o atleta dele pegou em primeiro lugar, tem toda a pontuação que no final do campeonato o coach técnico ele é premiado. Temos premiação na melhor torcida, então muitas academias estão levando torcida para aquele atleta e as famílias estão indo. Essa é uma grande vantagem do Natural Bodybuilding, que os pais querem que os atletas vão por esse caminho, né? Porque não só é natural, mas você tem uma vida útil, né? Esse atleta tem uma vida útil por muito tempo. A gente tem atletas hoje aqui no Brasil com 74 anos. Então, isso eu dei um panorama daquilo que você pode estar enxergando de como você construir a sua carreira ano após ano dentro do Natural Bodybuilding. Então, como a gente falou, resgatando aquilo que a gente viveu nos anos dourados do bodybuilding. 100%, perfeito. Aí, Marcelo, eu vou entrar na sua federação, eu me filio em primeiro lugar, né? Esses valores, logicamente, vão sendo adaptados, atualizados. Eu me filio e aí me inscrevo num primeiro campeonato. Eu posso, a qualquer momento do ano, ou eu preciso, então, ver qual é o primeiro campeonato, né? O estreante seria, né? Eu entro, então, no estreante, vou subindo. Do subir, na sua federação, você vai levar o atleta para o brasileiro, ibero-sul-americano ou sul-americano e depois Mister Universo e Olímpia? Como funciona essa escala? Até onde eu chego ali? Boa pergunta, né? A maioria dos atletas, eles enxergam, todo atleta do natural, eles enxergam o Natural Olímpia, que é uma vez por ano, em Las Vegas, geralmente é no mês de novembro, sempre no mês de novembro. No caso, aqui no Brasil, o que está acontecendo que a gente está vendo? É uma federação muito nova, é uma modalidade muito nova no Brasil. Estados Unidos já tem há mais de 25 anos, 30 anos. Então, o que a gente está percebendo é que as categorias, por exemplo, teenager, júnior, está vindo muito atleta. Isso é muito bacana. E toda etapa, todo campeonato que a gente tem é impressionante. 95% é a primeira vez que está subindo no palco. Então tem muita dúvida. Eles precisam de muita parte educacional. Qual que é a idade mínima ali, Marcelo? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Precisa da parte educacional, a pose, a gente dá toda assistência, qual a vestimenta, quais são as poses, qual a entrada em T, em I, isso tudo a gente explica e está também no site. Mas parte de antidopagem, que não tem noção, bom, a gente vê aí influencers aí dentro que também não tem noção, mas enfim, o atleta ele precisa se interagir ali no Instagram e ver os vídeos que a gente tem, toda a parte educacional na parte de antidopagem. Mas voltando lá, então, como 95% são atletas que é a primeira vez que estão subindo no palco, a gente não tem ainda as etapas de estreantes. A gente está segurando para a gente ter uma quantidade de atletas estreantes para fazer um campeonato só de estreantes. Na nossa época tinha estreantes, sim. Depois que você estreou, você ia para o regional, depois paulista e tudo mais. Então, esse ano, por exemplo, a gente já teve o regional em Curitiba, teve agora a inauguração em Joinville de Santa Catarina, que foi um aberto também, que
que seria praticamente um estadual para esse ano em Santa Catarina. Nós vamos ter agora em Bauru, que é o Centro-Oeste, que é um regional de São Paulo. Então é bacana, né, esses atletas que estão começando. Mas eu vou me preparar 1 ano, 2 anos. O natural ele está quase sempre pronto. Você que é novo, que você tem 13, 14, 15 anos, se você está com shape bacaninha, não tá, dá para eu secar, mas não interessa. Entra para que você estreie, né, num palco regional. Nós vamos ter Bauru, que é regional, depois a gente vai ter o estadual, que vai ser em São Paulo, depois o brasileiro, que é em São Paulo, e Latinoamérica, que é em São Paulo. Então, para vocês terem uma ideia, vamos ter Barueri aqui em São Paulo, que vai ser o estadual esse ano aqui em São Paulo. Então, qual é o caminho que você faz? Nesse ano que eu estou falando para vocês. Primeiro você tem as pontuações do ranqueamento. Então você está pontuando. Eu participei de um regional, participei de um estadual, já estou classificado para o nacional. Né? Dentro do ranqueamento você já está praticamente classificado. Quantos se classificam? Os 3 primeiros, 4 primeiros, 5 primeiros de cada categoria, de cada divisão. Às vezes a gente coloca aí 6, 7, os 7 primeiros para ir para o estadual e depois para o brasileiro. Né? Como que vai ser também a classificação do brasileiro, desse atleta para o Latinoamérica? Também os 5 primeiros, 6 primeiros, de acordo com o ranqueamento e dependendo, como eu falei, cada etapa tem uma premiação maior. Você pode estar ganhando o overall e indo diretamente para o Latinoamérica ou direto para o nacional. Então você tem que ficar ligado aí em todas as etapas para saber qual que é a vantagem de eu entrar nesse campeonato. Latinoamérica seria onde, então? São Paulo. São Paulo. Aqui Ali está no total controle seu. Sim. Né? Aí eu passei ali e querem agora lá para fora, né? Sim. Como funciona essa transição lá para o fora? Latinoamérica, ele já é classificatório também para o Natural Olímpia. Então vamos supor, eu não quero o Natural Olímpia, eu quero o Universe. O Universe esse ano vai ser aqui na Argentina. Vai ser em setembro. Então, em setembro, se você está se programando para ir para o Universe, até mais ou menos, a gente vai ter agosto estadual, até mais ou menos agosto, que você entra no estadual, se você tiver entre os 5 primeiros da sua categoria, da sua divisão, você já está praticamente confirmado para o Universe. Certo. Então, vai depender do ranqueamento que você vai estar em relação àquela época do ano e qual campeonato que vai ter. O Mundial vai ser na Itália, acho que vai ser em julho. Sim. Então você olha lá, o presidente, eu estou aí em terceiro no ranqueamento, mas eu quero ir para a Itália. Eu estou classificado? Está, vai para a Itália. Já mando a carta para o presidente lá da Itália. Deixa eu te perguntar, e você manda uma carta e o atleta os classificados. Independente se quem vai, quem não vai, ele já recebe. Entendeu? Então, muito a gente está se colocando nessa transição, a princípio, pro ranqueamento, para que quando a gente tiver uma quantidade de atletas filiados, aí a gente consegue fazer que nem era a época da IFBB que a gente participava. 3. Exatamente, a gente vai se classificando. Por quê? Porque, por exemplo, Paraná já vai ter, o ano que vem, vai ter 6 campeonatos. Então, o cara que mora no Paraná, para ele, fala, vou ficar aqui no estado. Eles trazem a equipe do Paraná. O ano que vem na Santa Catarina, vão ter 3, Rio Grande do Sul. Então, vem as equipes. E já vou falar aqui que isso é uma coisa do Natural Olímpia, da nossa federação mundial. Que é uma coisa bem bacana que a gente já está fazendo e esse ano a gente já vai pedir, vai meio que exigir para os atletas trazerem. Lá nos Estados Unidos, aí tem foto, mostra do Natural Olímpia, que está o Ricardo, nosso atleta master, que ele está com a bandeira do Brasil. Isso é muito bacana do Ricardo. Vê se tem a bandeira do Brasil. Não. Ele está com a bandeira do Brasil. Está no pódio. Não. E eu mandei tudo aí, mas não tá chegando, Gustavo. Lembra uma vez uma foto que você tinha, Marcelo, de um campeonato mundial, acho que todos os países e tal. Você não tem nenhuma foto dessa? Tem, eu mandei. Eu queria ver. Que só continuando, aí a gente vê a foto. No Natural Olímpia, eles
primeiro tem um dia antes, né, a recepção dos atletas e a credenciamento e tudo mais. E aí tem uma hora que é a foto de todas as equipes do mundo inteiro. Então sobe todo mundo no palco com a bandeira Tem ela, né? e tem que estar uniformizado aí, ó. Tá? Então todos têm que estar uniformizados, né? Aqui está a equipe do Brasil. Demais. Né? E aí o primeiro lugar é como se fosse as Olimpíadas. No primeiro lugar ele tem um pódio. Ele sobe no pódio com as bandeiras, os 3 primeiros. Ele sobe no pódio com a bandeira e toca o hino nacional. Sim. Então isso é muito bacana. Claro. Aqui, ó. Claro. Então cada um sobe com a sua bandeira e toca o hino nacional, uma parte do hino nacional aqui. Então isso é muito bacana. Isso é legal mesmo. E nós vamos fazer aqui no nacional com as bandeiras dos estados. Né? Então isso dá para o atleta, né, um orgulho, né, de estar participando de um campeonato desse, que representando o seu país, aqui nós vamos representar o seu estado. E o que acontece com isso? A gente percebe que a partir do momento que você representa seu estado, representa sua cidade, para você chegar na prefeitura ou no governo e falar, estou indo para esse campeonato representar o nosso governo. A chance dele pegar patrocínio, um apoio do governo, da prefeitura é muito maior, porque a gente, né, é uma coisa dignificante para o atleta e para a cidade. Na nossa época, eu vou lá atrás ainda isso. Que a gente tinha no Silvio Santos, cidade contra cidade. Lembra, claro. Né? Então isso é bacana. Né? Agora se perdeu isso, o cara não quer saber, é open, sobe qualquer um, não tem problema nenhum. Tinha o que no programa do Silvio Santos? Era cidade contra cidade. Taubaté foi, Caçapava foi. Os fisiculturistas. Não, era tipo uma gincana. Sim, então, sim. Aí a gente morava em Pinda na época, né? Aí Taubaté ganhou de Pinda. Aí logo depois a gente mudou pra Taubaté, os caras, uma casaca, né? Foi lá pra Taubaté. Então mas essa sensação é maravilhosa. Então isso é muito bacana. Então, para você, atleta, entender uma coisa... Então eu falei, classificação, como que funciona. Então você se filia através do nosso site. A filiação é anual. A partir daí você está apto a competir em qualquer etapa da nossa federação, aí tem as inscrições, e aí você escolhe as categorias que você quer, e aí eu quero passar a palavra para o Dunga, nosso árbitro oficial, para ele dar uma dica para vocês que estão começando a competir, a dica em relação a uma maturidade, a uma experiência em relação às categorias que você pode entrar. Dunga, por favor. Em primeiro lugar, agradeço, Maurício, segunda oportunidade de estar presente aqui, tirando certas dúvidas de alguns atletas, tá? E a dica que eu posso dar para todos os atletas iniciantes é que, veja bem, você fez um trabalho para você começar no seu nível amador, ok? Você fez uma preparação, nunca pense você pegar e competir em uma categoria só. Por você ser um estreante, é bom você entrar na maior quantidade de categoria que você conseguir. Por quê? Através daquelas categorias que você entrou, para você ver em qual categoria que você se encaixa melhor. Para você depois, junto com o seu coach, ele vai pegar e analisar qual categoria que você pode estar trabalhando mais para você estar competindo naquela categoria. Porque um grande erro você fez uma preparação e pensar só em uma categoria. Sim. Porque cada categoria tem um critério. Sim. Nuga, dentro disso que eu queria te perguntar justamente, né? Quero que você me destrinche bem, então, as categorias, tá? Eu sou novo, a partir então de quantos anos eu já posso competir, ok, né? Team, até 21 anos, ok. Na Team, tem peso e altura, ou é tudo junto? Coisas desse tipo eu precisava de você me passar. E as separações dos femininos e tal, e, como você falou, entrar em várias categorias, ok. No natural, quais são as categorias? Você tem uma Open, uma Men's Physique, quais são essas categorias? Destrincha bem, categoria por categoria, onde cada atleta vai se identificar, onde é que ele entra ali? Eu vou falar, porque o Dunga, como árbitro, ele consegue lá enxergar... cada categoria que entra, sai, a cabeça do árbitro, sim. Se é árbitro, você sabe muito bem. A gente que é presidente, a gente tem muitas categorias e muitas divisões. E vou explicar aqui para vocês
algumas que vocês podem também ver no site, mas respondendo a pergunta do Maurício. Então vamos lá. A categoria Bodybuilding, né? A categoria Bodybuilding e também a Classic, vou fazer mais ou menos as mesmas divisões. A diferença é pouca em termos de altura. É peso e altura? É peso, altura e idade? Não, é só altura e idade. Por que não peso? Depois vocês vejam lá no Instagram, a gente tem uma matéria específica de uma revista americana falando exatamente sobre isso. Por que não o peso no Natural Bodybuilding, né? O Natural Bodybuilding, ele é muito difícil, né, a gente chegar de altura, uma relação de altura e peso, para você bater esse peso em relação à altura no natural e não perder tanto volume. É muito difícil você segurar o volume muscular. O que a gente quer dentro de um campeonato, a gente vê exatamente essa harmonia. Melhor. Né, a estética do volume com condicionamento, com definição muscular e a densidade. Dentro do natural, a linha é muito tênue, né? A gente não consegue fazer isso. Para ser muito justo, para ser justo com os atletas, nós não temos essa relação de altura com peso, apenas altura e idade. Então, tem algumas federações dos Estados Unidos, natural, que tem peso e altura, mas quando você vai olhar, é triste você ver. Porque perde muito volume, perde densidade. Não é isso que a gente quer. Entrou uma categoria agora na INBA, a gente estava no comitê latino-americano, e eles colocaram uma categoria, eu não lembro o nome, mas enfim, a gente não vai colocar aqui por enquanto, que tem essa relação de peso e altura, mas todo mundo, todos os presidentes, todos os países latino-americanos falaram, não vale a pena. Não sei se vai continuar essa categoria. Então, para que seja justo para o atleta e para o coach que está fazendo esse trabalho, e mais ainda justo para o público, para a gente fazer com que o natural cresça, essa relação a gente não faz. Perfeito. Porque você perde muito a estética do corpo desse atleta. E Marcelo, basicamente, então, como o Dunga disse, quais categorias eu entro? Então vamos lá. Isso. Bodybuilding. Masculino então, e feminino. Bodybuilding você tem teenager, que é de 13 a 17 anos. 17? Aí você tem Júnior 1, 18 a 21, Poxa, e 18 a 20, e Júnior 2 de 21 a 23, tá? Ponto. Depois a gente tem o Master, a gente tem as classes Master. Júnior Master, acima de 35 anos até 45 anos. Depois Ultramaster, acima de 45 anos. Nossa, até, é bem fracionado. É bem fracionado. Até 60 anos, aí Ultramaster, aí eu esqueci o nome, acima de 60 anos. Lembrando... 60 e 70 não, 60. 60 para cima. Tá. Lembrando que cada divisão, menos do que 3 atletas a gente unifica. A gente estava conversando antes aqui do podcast, falando exatamente isso, para que a gente seja justo para cada categoria e para ainda mais sendo jovens e master. A gente, quando tem 2 atletas, a gente mantém essa divisão para que seja também justo para eles. Se tiver um, aí não tem jeito. Mas o que a gente está batalhando, está vindo muitos atletas também em master, que estão vindo acima de 35, 45 anos, isso é muito legal. E o que a gente vai querer fazer, vamos ver se esse ano a gente consegue, fazer o overall separado, o overall do juvenil e teenager, o overall do master, das categorias master, e depois o open. Sim. Então, falamos do teenager e júnior, falamos do master, e depois tem o open. Aí o open vem até 1,71 m, open acima de 71 até 1,79 m e acima de 1,79 m. Esse é o para open. os homens, né? Para os homens. Então, isso a gente está falando, logo depois vem o overall de todas as categorias. Então, a gente tem, falando isso do bodybuilding e do classic, tá? Você abriu aí o site, não? Da federação? Aí, porque eu não lembro de cabeça, aí também a feminina. Então, masculina a gente tem bodybuilding, nós temos o classic physique, temos o men's physique, que também é basicamente nessa
nessas divisões, muda um pouco de altura, 1 centímetro, 1 a 2 centímetros, enfim, isso é normal. E a gente tem agora feminino. Pessoal, deixa eu abrir aqui. Sim. O feminino começa desde lá do Team também. Desde lá de Vai Team. lá das novinhas, né? Desde lá de Team. Qual que é o site pro pessoal entrar depois? Ó, entra no Natural Bodybuilding. naturalbodybuildingbrasil.com.br. Tá. Tá? Porque o que acontece? Tem algumas etapas que não tem algumas outras categorias, né? Então, se você entra no site americano, você tem lá categorias diversas, até Pelo volume de tatuagem. atletas, né? Categoria Olha, tatu. Meu, e a gente não coloca aqui. Eu vou ter que colocar no Latinoamérica que vem um atleta que ele é o ícone do NBA, acho que ele tem mais de 60 anos, ele é da Austrália, o Flex, e ele vai vir porque ele entra na categoria Master, ele entra na categoria Tatu, então eu vou ter que colocar porque ele vem só para isso. Ele falou, estou indo porque eu quero estar aí no Brasil. Então, a gente tem de categoria masculina voltando, Bodybuilding, Classic Physique, Men's Physique e também tem o Sport Model. Tá? me lembro disso. Tem o Sport Model. O Sport Model nós temos o Master, categoria Master, o único que não tem Teenager e Juvenil. É o Sport Model masculino. Então a gente tem o Master acima de 35 anos e tem o Open por altura. Até 1,75 m e acima de 1,75 m. Então essa é a diferença do Sport Model. Explica um pouquinho mais do Sport Model. Eu lembro que você tinha me falado alguma coisa interessante. O Sport Model... Qual é a diferença do Sport Model? Né? Todos os atletas que disputaram o bodybuilding, Classic Physique, todas as outras categorias podem entrar no Sport Model? Pode, mas o critério do Sport Model hoje, que foi determinado pela INBA global, quem entra no Men's Physique, ele se enquadra um pouco mais para o Sport Model. O Sport Model ele é quase um modelo de praias, mais seco, não pode estar muito seco, ele tem que estar com uma definição boa, mas ele tem que ter uma simetria mais fina, como se fosse um modelo mais com a musculatura mais aparente, uma coisa mais aparente. Qual é que é a apresentação dele? A apresentação no palco, ela pode ser em I, que a gente fala, né? O desfile dele só indo até a frente, faz 2 poses e volta, e fica ali na lateral, ou em T, ele vai até a frente do palco, vira para a esquerda, vai até a ponta do palco para a esquerda, atravessa todo o palco, vai para a direita e volta e fica ali na lateral. Única não coisa. Tem poses. A gente aqui no Brasil, a gente pede 1/4 de volta. A gente coloca confronto de 1/4 de volta. Né? Mas lá fora, de vez em quando eles pedem, mas aqui a gente pede 1/4 de volta. Como que ele deve se apresentar? A gente fala muito disso em relação à presença de palco dele, é um pouco diferente das outras categorias. Sorridente, como se ele estivesse fazendo um desfile para, em vez de ser propaganda. O árbitro, agentes de modelos, agente de agência de modelos. Os caras que vão ali, muitas revistas, há um tempo atrás, eles iam para buscar esses atletas para as revistas, para as marcas. Né? Então, por exemplo, uma marca de suplemento que é mais bacana, quer atingir esportes, outros esportes, mas vai buscar esses caras, que esses caras estão prontos. Eu tive atleta que lá nos Estados Unidos, que ele era ator em Hollywood, que ele fazia Shameless até, e ele era modelo da Calvin Klein, da Armani, e foi modelo lá na Europa. Eu coloquei ele para competir lá nos Estados Unidos, no Muscleman, ele ganhou 2 campeonatos dentro do Sport Model e conseguiu o green card dele porque ele ganhou os 2 campeonatos. Olha. E ele entrou com a papelada, ele não conseguiu durante 6 anos, estando nos Estados Unidos, não conseguiu. Quando ele ganhou os 2 campeonatos, ele conseguiu. Então o Sport Model, ele é muito bacana, porque ele é uma categoria muito comercial. Né? Ele vende muito. É a categoria das meninas vieram aqui, né? A Gabi, a Gabi entrou no Ali era foi, né? superação, A mas Gabi foi, né? Também. Tem a superação também, né, Marcelo? Tem a superação. É muito interessante essa categoria. Então vamos lá. O Sport Model, ele entra com uma sunga, pode ser sunga colorida, sunga larga, como sunga de praia, pronto, descalço e tudo mais. Então, até que você lembrou, superação. Então nós temos aí
Bodybuilding, Men's Classic Physique, que é o Classic, Men's Physique, que é o de bermuda, Men's Sport Model e o Superação masculina dividida. Muito interessante. A Gabi, ela entrou a primeira vez, lembro. a gente colocou junto com o masculino. Então, Ficou estranho. ficou estranho, porque só tinha os dois competindo. Mas, enfim. O Superação, que é o Body Quest, que eles chamam lá, a gente colocou aqui como Superação, é muito bacana porque são aqueles atletas, pessoas que passaram por alguma dificuldade na vida, pode ser físico, psicológico, um acidente, ou mães que tiveram 3 filhos, engordaram muito, etc. E tiveram como treinamento, né? Tiveram o treinamento, a musculação, como uma forma de superar tudo isso na vida delas. Trazer elas de volta para uma autoestima e tudo mais. Não entra PCD, não, né? Entra. Pode Entra entrar. também? Entra. Tá. Então, porque o PCD a gente tem também cadeirantes e também com dificuldades, pessoas que têm deficiências de pé ou sentado seria a cadeira de roda. Sim. A gente tem essas divisões. Mas às vezes a superação, ela engloba também isso, porque ela conta a história dela. Ela desfila ali, atrás fica passando foto dela antes e depois. Legal. E depois ela tem ali, a gente dá o microfone para ela, em 5 minutos ela conta a história dela rapidinho, falando sobre a história dela e as pessoas que ajudaram. Então é muito emocionante, que geralmente são os pais, amigos, que ajudaram e eles estão lá assistindo. Sim, participaram, viram aquilo, né? A dificuldade. E eu geralmente eu chamo eles de canto e eu faço eles subirem no palco e entregar a premiação. Então é muito emocionante. E está determinado para todos os campeonatos na superação, todos os participantes da superação levam a premiação. Não existe vencedores. Mas é uma forma de estimular essas pessoas a continuarem, eu quero entrar lá, eu vou superar e eu vou me apresentar. Então, isso é muito bacana. Maravilhoso. A gente também, então esse masculino também, superação. Só uma pergunta, desculpe, a superação tem lá no exterior da mesma maneira? Tem. Ela vai subindo também? Não. Não precisa É uma pergunta que você faz que é interessante, porque assim, é lógico, eu tenho um atleta que entrou na superação, que bateu o carro, quase morreu, se quebrou inteiro e superou. A história dele é muito emocionante, né? Porque ali, né, aí ele vai se apresentar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quer dizer, qual é o limite que ele pode estar entrando? Né? O que a gente coloca é o limite em relação... O regional ele não vai em todos os regionais. Só para levar o troféu, né? Ele entra num regional, ele entra no estadual, ele entra no nacional e ele vai para o Natural Olímpia, vamos supor, se apresentar. Então, qual é o nível que você perguntou? Dali para onde que ele pode ir? É lógico, a gente teve uma superação que ele era extremamente obeso, ele se emagreceu, ele entrou na superação e hoje ele treina bacana e agora não, agora eu quero entrar no Open. Você entendeu? Aí é mais uma superação para ele. Né? Então, isso é bacana. Só colocando um parênteses, a gente também tem a gente tem uma categoria que não tem nos Estados Unidos, que é o Power Family, que é quase como uma superação, mas é o quê? O pai entra com o filho ou com a filha, a mãe entra com o filho ou com a filha. Por quê? Para estimular o pai que está em casa, tem problema do coração, tem obesidade, é diabético, o filho, pai, vamos entrar tal, e no meio do caminho fala, vamos entrar nesse campeonato? Vamos nos apresentar? Bacana, muito. Então isso são categorias que estimulam bastante, levam muita gente a assistir e motiva muita gente à atividade física. Não estou falando a competir. Sim. Isso é uma consequência. Os Estados Unidos Saúde, o americano ele é muito competitivo, então eles adoram isso. Sim. Tá? Feminino, nós temos o Figure, que é a categoria das meninas que é um pouco mais forte, né? Que é uma definição e um volume maior, que a gente começou o ano passado, o Figure. Tivemos algumas etapas que tivemos o Figure, que a gente tem o Master, a gente não dividiu ainda, feminino vamos dividir esse ano, a categoria Master, nós vamos ter as divisões do Master, então por enquanto acima de 35 anos. Muitas meninas pediram também
nas categorias femininas a parte de teenager e júniors, então a gente está introduzindo. Já começamos agora em Curitiba e em Joinville, algumas meninas de, cara, 17 anos, 16 anos, com baita shape. Então a gente começou a dividir agora, então vai ser a mesma divisão que os meninos, 13 a 17, 18 a 20, 18, 19 e 20, 21, 22 e 23. Então nós temos aí 3 categorias. Então não tem na feminina, por exemplo, wellness, só glúteos e coxa, Não. fortuna, não tem isso, é só a mais forte. Não, a Depende gente das está falando idades. figure. Figure tem essas categorias. Aí vem, depois daí, as master. Depois da master a gente tem a open, até 1,63 m, 63 até 1,75 m. Aí me perdoem, porque eu não sei, não lembro de cabeça as divisões por altura das meninas. Que é até dividido em 4, tanto biquíni quanto wellness, né? Que são 4 divisões. Essa era a minha pergunta. Então, a menina que é mais sequinha, fininha, ela entra numa categoria, a que tem mais coxona, glúteos, entra na outra. O figure é aquela maior zona, eu quero músculo. Certo. Figure, certo. Ou a genética dela é muito voltada para o figure. Ela tem mais ombrão e tudo mais, né? Ela é maior zona. A Bianca, ela entrou no natural, no figure lá. Para vocês entenderem, a Bianca, quando a gente começou nos Estados Unidos, em 2006, ia para o Muscle Mania, a Bianca começou a competir. Eu não estava competindo, eu tinha parado de usar anabolizante esteroide, que eu fui para o natural, ela que me apresentou os campeonatos naturais dos Estados Unidos. Ela não entendia, ela não conseguia, porque ela é da IFBB, ela era da seleção brasileira aqui no Brasil. E ela não conseguia entender ainda qual que era a categoria dela no natural. E o primeiro campeonato em 2006 ela ficou em 13º, o segundo em 2007 ela ficou em 9º, o terceiro em 2008 ela ficou em 6º, aí em 2009 que eu entrei, que eu resolvi ir para o natural, foi que a gente ganhou o Mundial, eu e ela, que aí ela foi pro figure, porque a estrutura dela era pro figure. Então é esse conselho que o Dunga deu para vocês, que é justamente competir, entrar em várias categorias. Ela demorou 4 anos para pegar em primeiro lugar ou pegar uma classificação boa. Sim. Então esse é um conselho que a gente dá. Então, feminino, voltando, figure, aí vamos pro Bikini Divas. Bikini Divas, mesma coisa. Nós temos ainda, e esse ano a gente começa com teenager, juniors, tanto para feminino quanto masculino. Master acima de 35 anos, já está entrando umas mulheres, umas senhoras mais velhas, então a gente já vai começar a dividir mais o Master. E depois Open, mesma coisa, até 1,63 m, acima de 1,63 m até 1,75 m, enfim, essas divisões. São 4 divisões femininas. Aí entra as mais fininhas, quadril estreitinho, tônus muscular um pouquinho mais definido, nada de seca, que nem maratonista. Enfim, esse é o Miss Bikini. Né? Tem muitas meninas muito bacanas, a gente tá levando. Inclusive, a gente tem uma foto, da Evelyn, que hoje é a nossa dirigente no Rio de Janeiro. Ela é a biquíni, para vocês entenderem. Pode passar. Opa, volta, deixa eu ver. Não. Essa daqui é o wellness, tá? Olha lá, wellness. Aí eu vou explicar o wellness. Pode passar, deixa eu ver. Aqui, não. Tem mais? Tá lá. Essa daqui, ó. Que tá sozinha aqui. Isso. Então, essa é a Evelyn. Essa é a biquíni, ó. Tá vendo? Ela é fininha. Não é tão seca. Sim. Ela é o modelo Perfeito. da Miss Bikini aqui no Brasil. E hoje ela é nossa presidente no Rio de Janeiro. Ela vai estar estreando. Para vocês terem uma ideia, então nós falamos da biquíni. Agora vamos falar da wellness. Coloca aqui. Tá, essa é a Aninha. Sim. Essa é o modelo da wellness. Ela ganhou o wellness aqui no Brasil, no primeiro campeonato, em 2022. Ela foi pro Natural Olímpia, ganhou no Amador, que é de sexta-feira o Amador, ganhou o Procar e foi no dia seguinte como profissional no wellness. Então, você pode ver, o wellness, ela tem o quadril maior, perna mais forte, né? É a latina, né? Sim.
A perna mais forte. Aqui ela tava ainda... Qual é a mas altura dela, pra mim ter noção de tamanho? ela tem o quê? Pra ter noção. 1,67 m? Tá, é alta. É alta. Aqui a gente tem... É Deixa eu alta. ver... Nesse daqui... Aquela anterior é mais alta que ela, né? Ó, põe um pouquinho aqui. Ó, isso aqui em Curitiba. Foi o primeiro campeonato. Tinha 800 pessoas no público. Nossa. Então você que é patrocinador, tem uma empresa... Cara, nós estamos atingindo, assim, públicos gigantescos. Pode passar. Deixa eu ver. Aqui é o Wellness também. Ó. Aqui ela ganhou. Olha só a diferença. Aqui ela foi 2 anos depois. Nossa, não tão bem, não? Olha isso. Essa daqui, a Jéssica, ela tá entrando também como dirigente lá no Mato Grosso. Ela foi ela ganhou no Latinoamérica na Argentina em 2023. Enfim, você pode ver. O corpo é bonito. Desculpa que eu vou falar aqui, pessoal. E eu tenho que falar. O Maurício, a gente né, o Dunga também, dentro desse meio. A gente vê no backstage do Natural Bodybuilding, foi a primeira coisa que eu percebi lá nos Estados Unidos. Assim, o clima, né, a vibe do Natural é assim, totalmente diferente. Sim. As meninas super bonitas, você vê pele bonita, corpo, cabelo bonito. Sim, claro. Então, é diferente, né? É uma coisa diferente. Sim, perfeito. Então, voltando aí para as categorias, falando do biquíni, o wellness. O wellness, mesma coisa que o biquíni, as divisões esse ano nós vamos ter teenager, juniors, vamos ter master acima de 35 anos e outras divisões, se entrar alguma mulher acima de 45 anos, acima de 50, enfim, a gente vai dividir. E a Open, mesma coisa das alturas. Altura até 1,63 m e assim por diante, são 4 divisões. Sim. Aí nós temos a Women's Sport Model, mesma coisa, a gente tem Master acima de 35, mulheres de até 1,70 m e acima de 1,70 m. São só essas 3 categorias. Sim. E temos a superação feminina. Além disso, da superação feminina, a gente tem o glamour. Acho que a gente tem uma foto do glamour que é de vestido longo, que as meninas Carol gostam Martins, muito. Ela venceu um campeonato assim lá em Nova York, em glamour. Ah, é? Passa, não. São 2 atletas que estão com vestido longo. Põe roupa, né? De gala, né? Da Figure a gente viu aí, agora não, né? Não. A gente só teve uma atleta o ano passado, eu não coloquei a foto. Vestido. É com vestido. Ele vai procurar ali. Bom, pessoal, só para vocês entenderem aqui, vocês estão vendo aqui o troféu, né? O troféu é a medalha. O Maurício, ele acompanhou exatamente isso. Sim. A formação do nosso logo, né? NBF Brasil, Natural Bodybuilding Fitness Brasil. Por que é o leão? Né? A gente falou já aqui. Porque vem do leão de Judá, né? Que é uma coisa... Eu, Maurício, na época, né? A gente conversava muito, quase todo dia. Bom. Que aí depois a gente foi se encontrar no Natural Olímpia ou no aqui nós fomos Natural nos Olímpia. Que a gente encontrou o Serafim, encontramos quem mais? O Alex, encontramos o Alex e tudo mais. E foi muito bacana, porque a gente orava quase todo dia, pedindo uma direção de Deus em relação a isso que a gente está fazendo hoje, que foi o começo. Eu falei, Maurício, eu vou colocar o logo esse, é o Leão de Judá. O que você puta, tem tudo a ver, enfim, e a coisa deslanchou, graças bem bonito mesmo, né? Ficou bonito, né? Ficou bem bonito. Então, isso é para vocês entenderem. Nós vamos ter uma surpresa no Latinoamérica no troféu do overall. Não vou falar aqui como que vai ser o troféu. Tá? E nós vamos mudar também o troféu do Nacional para o ano que vem, como que vai ser. Porque todo mundo quer um bonequinho, né? Como é que eu vou fazer, né, um bonequinho de um leão? Então, aí vai ser uma surpresa. Já imagina alguma coisa. Vai ser uma surpresa. E, pessoal, esse daqui, para você entender a seriedade de todo o nosso trabalho durante todos esses anos, daquilo que a gente defende hoje, quem está junto com a gente, eu já falei isso aqui no primeiro podcast, todos os médicos, né, o documentário que a gente fez, que a gente trouxe, né, a ABCD nos abraçou, o Dr. Fernando Solera, que é da CBF, da FIFA, enfim, pessoal do TJD. Repete o nome aí do documentário, para quem não viu ainda. O documentário chama Roleta Russa, um alerta ao anabolizante esteroide. Tá? Isso é um documentário que eu fiz, o Maurício participa. Tá no YouTube, né?
Está no YouTube, no nosso canal Natural Bodybuilding Fitness Brasil. Foi muito importante a presença dele, e aí eu quero que ele dê uma palavrinha aí de como que ele está hoje, mas foi até engraçado, porque ele até tentou entrar em contato com um atleta também, um ex-atleta, que sofre, né, de algumas sequelas, e a pessoa ficou com vergonha de fazer essa entrevista pela situação que ele está hoje. E isso é muito triste, porque o lado ruim de tudo isso que a gente conversa aqui, né, do bodybuilding tradicional, ninguém fala, ninguém quer falar, e aquele que passou pelas dificuldades que hoje sobreviveu, tem vergonha de falar a situação que está justamente pelo uso de anabolizante esteroide. Mas voltando aqui, essa placa que eu ganhei foi um convite do CREMESP em São Paulo, Conselho Regional de Medicina de São Paulo, para dar uma palestra juntamente com médicos conceituados ali dentro do CREMESP e também advogados deles falando sobre o problema do uso de esteroides anabolizantes. Foi a primeira vez que um professor de educação física, né, e um presidente de uma federação foi convidado exatamente para essa entidade que é muito respeitada no Brasil inteiro. Então, para vocês entenderem o nível que a gente está, o nível de responsabilidade que a gente tem hoje com vocês atletas, com vocês famílias, pais, mães, tios, enfim, mãe principalmente, né, que agora amanhã é Dia das Mães, né? Mas a responsabilidade que o Dunga tem para arbitrar um campeonato desse que é muito difícil. O Maurício hoje que faz um trabalho tremendo aqui nesse podcast, o Célio que nos apoia também aí. Mas enfim, estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Marcelo, eu queria uma dúvida do Dunga rapidamente, que ficou aqui uma dúvida minha. Bom, nas categorias então masculinas, né, como árbitro oficial, eu sei que teve agora há pouco um curso, né? Justamente a gente recomenda que os árbitros não, que os coaches façam os cursos de arbitragem para saber exatamente onde é que eu coloco meu atleta, o que que é a federação, o que que o árbitro está procurando, né? E aí, já adiantando aqui alguma coisa, o que que você procura então? Tá o físico lá, os body lá, os competindo, o masculino ou a mulher, né? Para onde você olha, é volume, é definição, é simetria, é o shape, o que que pesa mais? Falar um pouco pra gente sobre isso. E uma outra pergunta. A aluna vai entrar, a atleta vai entrar, desculpa, pela primeira vez no campeonato, ela não conhece o campeonato, e ela tem lá o recurso para entrar em uma categoria, ela escolheu tal categoria, ok? Tem como no dia, na hora, você avaliando, ela dizer, olha, você não é essa categoria, você é outra, né? Tenta nessa aqui que você tem mais chance de se enquadrar. E, repetindo o seu conselho, entrar em várias, né? E depois definir. Então, o que você como árbitro busca no atleta? Qual que é o critério de avaliação, especialmente no natural, né? Essa pergunta que você me fez, Maurício, foi justamente a pergunta que eu queria a palavra para estar explicando um pouco. Primeira coisa, quando o atleta ele vai entrar no campeonato, ele tem que saber o coach que ele está escolhendo para levar ele para o campeonato. Por quê? Para o coach é interessante ele empurrar o atleta para aquela categoria. Ela não está pronta para aquela categoria, o critério cada categoria tem seu critério de avaliação. E ele, como treinou e ela não ganhou, a culpa é da arbitragem. Mas a culpa é dele de não conhecer os critérios de cada categoria. Sim. Isso é um ponto. Sim. Ok? Então, se ela vai competir, ela tem dinheiro para uma categoria só, digamos, então o coach dela tem que saber conhecer o que está pedindo aquela categoria. Se a atleta dele está preparada para aquela categoria. Sim. Esse é um ponto a se analisar. Principal. É o que procuramos no atleta. Primeiro eu estou te falando, cada categoria tem um critério de avaliação. Se ela é uma biquíni, ela tem que ter o corpo mais slim, sem tanto traço de definições, tem que estar com um pouco de músculo para não ficar tão keniana, digamos, só de corrida longa distância. Tá? Então ela está encaixada na categoria ali. Tá? Baixa densidade de definições, um pouco de músculo para não estar tão
tá? Sem definições nenhuma. Ok, essa é uma categoria onde vai ser a biquíni. A wellness já pede o quê? Já pede um pouco mais de volume, tá? Cinturinha amarrada, quadril mais largo, ombro trabalhado, ok? Tem que ser um X Coxa e glúteos, mais principalmente. cheinha, sem tanta definição. Então você vê que cada categoria ela tem o seu critério Sim, de avaliação. Os body é X, bodybuilder é X, sim. ok? Ele tem que estar com o quê? Tem que estar padrão coxas, cintura amarrada, em cima também. Sim. Então aí já é um bodybuilder. Uma Então, pergunta minha, desculpa até, Pode falar. para me entender melhor, né? No esporte natural, é uma pergunta minha, tá? Eu não sei isso. As coxas não são mais difíceis de se desenvolver, então encontrar um físico em X não é mais difícil? É uma dúvida minha. Mas na categoria, vamos supor, bodybuilder. No homem. Então, o homem X, né? Ele vai procurar o X, né? Ombro aberto, coxa aberta, cintura fina, né? E aí, no esporte natural, não é mais difícil conseguir uma boa coxa? É o que a gente fala em relação à genética de cada um. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né, do bodybuilding e do extremo, dentro do natural. Você pega o João Natural, se você olha para ele no palco, ele assusta porque ele tem um volume muito grande, mas em termos de, entre aspas, que eu vou falar aqui, de estética do corpo, ele tem uma cintura mais larga, então ele se enquadra mais para o bodybuilding. Sim. O Classic, ele é uma cintura mais fina, ele sim. é mais, né, com dorsal maior e a cinturinha fina, que é o clássico lá de antigamente. Sim. Você pega o Frank Zane, era um clássico. Sim. Né? Então, você tem essa um pouco de diferença. E em relação à coxa também. Isso. Você tem que ter essa dificuldade no natural ou não? Não existe. Não é que existe uma o fato de ser natural, dele, não por ser natural. É genética. Tá. Se você, não por falta da... Sim, se você tem uma genética e conseguiu desenvolver a coxa em relação à simetria do tronco, cara, você vai levar vantagem. Sim. Agora, se o cara não tem... Minha coxa, por exemplo, não rasgava. Eu Sim. tinha volume e era um horror. Para eu rasgar minha coxa, eu tinha que entrar fui lá pro natural na época, competi, eu tive que colocar tipo uma meia calça de compressão para pegar o avião, chegar lá e fazer uma drenagem, Sim. porque minha coxa embaçava. era um horror. Sim. Embaçava. Eu tinha que usar alguns, entre aspas, artifícios para eu subir no palco. Sim. Então eu tinha que tomar muito cuidado, porque não acompanhava meu tronco. Sim. Então a gente vê que essa dificuldade ou não de coxa não está relacionada à quantidade de testosterona. Lembrando sempre, né, pessoal, que o natural tem testosterona, né? O pessoal acha o ergogenizado tem testosterona, o natural não. Ambos têm, muda aí a quantidade, né? Então isso não tem um peso no natural. É a genética mesmo e não o usar ou não, né? Não, é ergogenizado. genética. Eu lembro quando eu estreiei, eu estou falando da IFBB. Eu estreiei junto com o Serafim. O Serafim tinha 21. A maior perna do Brasil só. 21 e eu tinha 22 para 23. Ele foi para juvenil e eu fui para o sênior, né? A gente chamava de sênior. A gente estreou junto. Os dois tomando vinho lá no aquecimento, quem tomava vinho com os dois bêbados, dando risada todo mundo. Eu olhava para a perna dele e falava assim, não dá, a maior do Brasil. Do lado. Isso, ele com 21 anos. Sim, sempre. Então, é genética, ele nasceu para aquilo. Sim. A gente está falando aqui. Se ele fosse um atleta natural, ele seria evidenciado na coxa. Estamos falando aqui de seleção natural. Sim, infelizmente, o esporte, o bodybuilding, virou isso. Então, se eu tomar muita bola, eu vou ter uma perna grande. Aí, se eu injetar o Duratesson na perna, vai aumentar a minha perna? Cara, não, é uma coisa totalmente artificial, é fake. Né? A gente estava conversando ali fora, né? Vocês aí tomam cuidado com quem que vocês seguem. Eu vi lá um post agora, hoje mesmo, o cara brasileiro falando de um lá, não sei se era influencer, indo visitar uma fábrica de peso fake. 50 libras, não pesava nem 10 quilos. E ele falando, toma cuidado, que você acha que o cara tá levantando tanto para ganhar views, para ganhar likes, sabe? Virou uma piada, virou um circo. Então, o que esse cara tá falando? Quem é esse cara? Né?
É a mesma coisa. Se você escutar o Maurício falando qual é a bagagem que ele traz, né? Você que é novo, você nunca viu o Maurício competir, você nunca me viu competir, nunca Sim. viu o Dunga competir. Muitos, quando eu fiz o documentário, colocou lá. O que esse velhinho tá falando? Eu Isso, nunca muito competi, comum. você não me conhece, Como você vão não passar sabe a por nossa isso hoje. história. A mesma coisa, o natural eu comecei em 2006. Tem neguinho vindo aí de 2017, 18 falando que foi o pioneiro, não foi. Quando a gente fala de antidoping, agora já aproveitar aí, tem mais alguma dúvida das categorias? Não. Acredito que não. O Dunga respondeu, né? Eu ainda fiquei na dúvida só uma coisa. Então eu tenho 2 atletas body, tá? Tá eu competindo com o Marcelo lá. Você vai focar no maior, no mais trincado, no mais shapeado? O que que traz? Qual seria a ordem de critério, se há essa ordem de critério? Não. O critério, primeiro, volume, densidade muscular, simetria, proporção muscular. Então ele tem que ter esses critérios. Tá? Não vou analisar um atleta, ele tá gigante em cima e não tem coxa. Só que hoje em dia, o mundo dos maquinários e treinamentos mudou tudo. Hoje em dia tem como um cara, quando ele começou com as coxas fininhas, ele trabalhar hoje o que mais tem no bodybuilding natural é a garotada boa demais de coxa. Você olha assim, quem não tem conhecimento fala, esse cara tomou. Mas não, os moleques tá dia a dia, tá surpreendendo a arbitragem. O que o Maurício está perguntando, no começo muita gente perguntava isso. Né? E perguntava para os árbitros e perguntava para a gente. Qual o critério que vocês vão usar? Mais definição ou mais volume? Não, pessoal, não existe isso. Você subiu no palco, o critério do bodybuilding é volume e, lógico, densidade muscular, como ele falou. Simetria, você tem que seguir aquilo. Na hora que você vê lá 10 atletas, você viu lá um cara grandão, vou dar até o exemplo aqui do Juliano, que é aqui da São José dos Campos, Jacareí, né? Master. Cara, ele é o bodybuilder. O cara é volume. Tá? Aí ele entrou do lado do André Aruso, que é o ícone, ele foi o primeiro brasileiro a competir lá fora na INBA em Los Angeles. Um bom volume, não compara com o Juliano, mas seco, com uma proporção bacana, bonito, posando bonito, perna, tudo, e ainda é diabético. Entra lá com o negocinho da diabetes. Cara, não dá. É o conjunto. Você pode estar grande, 50 de braço, mas se não tiver definido, mostrar que você fez um trabalho, dieta, esquece. Mas não é volume. Não, gente, presta atenção. É o conjunto, independente se é natural ou se é tradicional, o que for. Sim. Você tá de frente, tá bonito. Vira de costas, não tem espessura de musculatura nas costas, não tem densidade. Quedeu femoral. Não adianta, esse esporte é ingrato, você tem que ser perfeito em tudo. Eu falo sobre preparação aí, né, entre alimentação, treinamento, tudo ao conjunto, né? Eu falo bastante, sempre bato na tecla da importância do carboidrato na hipertrofia, na aparência do músculo, né? E aí é quando você fala, mas o atleta é diabético, como é que ele conseguiu, né? O que o diabético tem de ruim, de diferente dos outros? A dificuldade de absorver bem o carboidrato, é só essa a diferença dele, né? E isso já é um grande limitante. Então mostra o quanto é importante o carboidrato. Então para aquele que pode ingerir o carboidrato, se aproveita que pode, para colocar o carboidrato na medida certa, né? Porque o diabético ele não pode ter essa vantagem, ainda mais o natural, né? Então aí a gente vê como a importância estar alinhado o treinamento com a alimentação, com os hormônios que o natural tem. A gente fala, o natural então não tem, o outro tem hormônio. Não, todos têm, a diferença são as dosagens, né? E como eu não tenho como administrar o hormônio, eu tenho que trabalhar com os meus, é que eu passei aquelas dicas de fisiologia, na verdade, né? Quais seriam os horários melhores para colocar carboidrato, proteína, tal, aproveitando bem da insulina natural, GH e tudo mais, né? E aí a gente vê por que o atleta diabético tem dificuldade. Pela dificuldade do carboidrato. Então, se eu tenho a possibilidade de absorver bem meu carboidrato, então não esqueça de colocar o carboidrato na alimentação, né? Isso dando um resumo aí sobre preparação, né? Em relação à preparação, vamos falar aqui, mas ele toma insulina, ele não cai no doping? Aí depois, na parte de antidopagem, a gente vai falar. Existe um documento que você preenche que chama AUT, Autorização de Uso Terapêutico,
que isso é preenchido pelo site da ABCD, você preenche, manda todos os documentos que eles exigem ali, o seu médico manda, e aí você pode ser, eles vão dar o parecer dele, se é aceito ou não, para você estar competindo, tomando a sua dosagem que é recomendada para você que você tenha essa doença. Né? A gente está vendo aí hipogonadismo, um moleque de 21 anos, o médico falando que tem hipogonadismo. Sim. Então, gente, por favor, não se engane. Sim. Mas, enfim. Marcelo, aproveita, deixa. A gente fala, né, que a vantagem da sua federação, a estrutura que ela dá, e eu queria um pouco falar ainda dentro disso, para a gente voltar ainda no assunto, né? A gente viu ali a Growth apoiando agora o esporte natural, grandes nomes aí, o Cariani, o pessoal todo apoiando o esporte, mostrando lá os atletas, né? Isso é muito bacana. Então a gente vê que isso aí está crescendo, vai crescer muito, promete crescer, mas a gente não pode esquecer de reverenciar quem está na base, quem vem lá de trás, quem começou tudo isso, né? Então hoje só está se falando em competição natural, podendo colocar as pessoas, porque alguém batalhou lá atrás para que isso pudesse realmente chegar aqui no Brasil, como já está lá fora, né? E o Marcelo é o pioneiro nisso, o Marcelo é o pioneiro no fisiculturismo natural no Brasil, ele é o pioneiro, vão ter outros com certeza, competidores ou não competitivos em termos de federação, mas o Marcelo é o pioneiro, e dentro do pioneiro, eu perguntei para o Marcelo qual seria o objetivo da federação. Bom, primeiro é proporcionar a oportunidade de um atleta competir também sendo natural, não precisando ter que usar ergogênico para competir. Não, não precisa. Se você não quer usar ergogênicos, não quer arriscar a saúde e quer ser atleta competidor, você está no lugar certo, né? E segundo, né, poupar vidas, né, poupar problemas de saúde dentro do esporte que a gente ama tanto. Dentro disso, Marcelo, qual é a segurança, qual é a estrutura que você oferece para garantir que o atleta vai estar entrando lá e o atleta do lado não vai estar dificultando ali o caminho dele, né? Devia estar lá no caminho dele, mas vão tentar vir, né? Isso a gente também já conversou sobre isso, mas vamos explicar para o pessoal. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem algumas dificuldades em termos, infelizmente, tudo bem, tem em todos os países, mas aqui no Brasil é muito mais. A gente fica, tem que entrar em estratégias que a ABCD nos dá, também, ela nos ajuda. A diferença do seu doping para as outras federações, por favor, fala para a gente. Então, primeiro, qual o objetivo desse atleta, aonde que ele quer chegar, até onde ele pode chegar? Então, Natural Olímpia. Né? Para ele chegar no Natural Olímpia, ele vai ter que passar por todas essas etapas, que é uma carreira para esse atleta muito mais longa. Ele pode estar começando como teenager, júnior, aí ele é campeão no Olímpia do teenager júnior, depois ele vai para o Open, que é o sênior, ele pode ser campeão do Olímpia no Open no sênior, e aí, quando ele tiver mais velho, ele pode ser um master do Natural Olímpia. Então, para você ver, a sua carreira aí é longa, você pode estar aí desfrutando disso com saúde, né? Com longevidade, isso é uma coisa. Em relação à parte de antidopagem, o estudo que eu tinha feito desde o começo aqui para saber em relação ao que eu teria que usar aqui como antidoping, porque eu não vejo o Natural Olímpia, o Natural Bodybuilding sem antidoping. Lá fora você tem algumas etapas que não tem antidoping. Eles não avisam, não falam nada, mas por quê? Porque eles acreditam que todos que estão ali competindo são naturais. É a palavra da pessoa. Estados Unidos, aquilo que a gente já falou, duas pessoas conversando, você está conversando comigo, eu estou olhando para você, você fala assim, ele está falando a verdade, mas se ele mentir, ele vai receber as consequências. No Brasil, ao contrário. Estou conversando com você e fala, Maurício está falando mentira. Ele vai ter que me provar que ele está falando a verdade. E, infelizmente, aqui é assim. Aqui a gente tem coaches, tem atletas, que a primeira coisa que ele tenta fazer é burlar. Ele quer saber as técnicas de burlar. Ele não quer saber as técnicas de melhorar o físico dele e tal. Ele quer levar vantagem em todos aqueles. Então, um conselho que eu dou para você, que você está com essa mentalidade, coach e atleta, não entre no Natural Bodybuilding, não passe vergonha. Hoje nós temos as estratégias que é de doping fora, antidoping fora de competição. Então, um dia você vai ser pego. Né? A gente teve aí, mês passado, um atleta que foi pego com um diurético e também a coach dele. Enfim, é uma vergonha. Então, a gente vai estar colocando sempre no Instagram, vai estar divulgando essa pessoa. A gente tem canal de denúncias. Enfim,
o nosso antidoping é o antidoping das Olimpíadas, é feito pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, é a única federação aqui no Brasil. Na época, lá nos Estados Unidos, fora, em alguns outros países, eles têm lá polígrafo. Polígrafo a gente sabe que não é exato, né? É até entre 90% e 93% de exatidão. Então, se o cara é um psicopata, ele consegue burlar o polígrafo. Tanto que a legislação aqui no Brasil não autoriza você usar polígrafo como forma de prova, se é criminal, se é administrativo, o que for. Existem uns polígrafos nas empresas aí multinacionais para usar para convocar, para contratar alguns executivos e até mesmo espiões dentro das empresas. Mas ele não é aprovado pela nossa legislação. Na época eu quis colocar polígrafo, porque lá fora eles colocam, mas aqui não adianta, não pode ser usado como prova em relação... Se você tem uma federação que usa o polígrafo, você está mentindo. Eu vou pegar. Mas a minha é particular, não é do governo, não tem nada a ver. Você com um advogado, precisa ser muita coisa, chega para ele e fala assim, isso aqui não pode ser usado aqui no nosso território brasileiro. Enfim, mas... E o atleta foi pego, Marcelo? Foi pego no dia da competição ou de preferência fora, que é onde vai pegar com mais facilidade? Quais o que são acontece? as sanções? Qual é as sanções? Primeiro, ele recebe as punições da ABCD, que é do Código Internacional da UADA. Outra coisa, não quer dizer que quando você abre lá o site de uma federação e fala assim, seguimos a UADA. Eles só seguem a lista da UADA. Não quer dizer que eles são signatários ou homologados pela UADA. Só segue aquela lista daquela substância. E esse antidoping que é feito nessa federação tem que ver se o painel dela pega todas essas substâncias mesmo. Contei aqui a minha experiência nos Estados Unidos, que eu fui, todo mundo fazendo lá a coleta, né, de exame antidoping, 500 atletas, e eu falei, nossa, que legal, né? Todo mundo fazendo exame antidoping. Quando eu fui ver, não é que todo mundo fazia antidoping. Eles faziam a coleta de todo mundo, e aqueles que eles viam lá, opa, aquele cara acho que está tomando. Aí eles colocavam um teste, que eram uns filetezinhos, que é teste rápido. Que o painel desses testes não são todos aquelas substâncias. Tinha lá estanozolol, algumas coisas, e esse atleta que eu estava, entre aspas, em segundo, ele em primeiro, que era da Colômbia, ele foi pego e eu ganhei o Mundial. Então, vocês precisam saber, atletas, pelo amor de Deus, a partir do momento que você é atleta da INBA, da NBF Brasil, você é um atleta internacional, você precisa saber de toda a forma que a gente faz o antidoping e o que você pode estar sofrendo caso ser pego com o antidoping. Então, tem lá vídeos, a gente tem links para você fazer o curso e ser certificado pelo ADA, enfim. Aí, o que acontece? Vou dar o exemplo de um atleta que foi pego mês passado. Esse atleta ele recebeu uma suspensão de 1 ano e 8 meses, porque ele entrou em acordo com... Você pode, na hora que você recebe a notificação da ABCD, quem recebe é o atleta. Eu, como federação, eu não sei de nada. Eu não sei nem quem foi pego, eu só vou receber o comunicado depois que o atleta recebeu. O atleta ele recebe a notificação e aí ele tem a chance de... você realmente tomou? Quer dizer, ele entra em um acordo e fala, não, realmente eu tomei, foi isso. Era para ser, acho que 4 anos, ele recebeu um gancho de 1 ano e 8 meses. E ele falou, quem me passou foi a minha coach. Quem me passou é chás. Ele falou primeiro que era chás diurético. Aí caiu com alguns diuréticos. Porque a pessoa toma diurético para tentar burlar o doping e para secar mais. E aí a técnica dele, a coach foi chamada. E ela falou, realmente eu passei. Ela tomou 3 anos. E ele 1 ano e 8 meses. Parou por aí, então eu vou para outra federação. E ele fez isso num post que ele colocou no Instagram. Aí a ABCD viu, falou assim, você não está entendendo, mandou outra notificação. Você não pode, dentro da sua suspensão, participar de nenhuma competição oficial de nenhum esporte. Você não pode atuar como técnico, você não pode atuar como consultor, você não pode atuar como personal trainer, você está suspenso. Se você for pego novamente, aí ele foi correr uma maratona, acho que na Balneário Camboriú, tiraram a foto, ele mesmo tirou a foto, mandaram pelo canal de denúncia para a ABCD, vai tomar mais gancho. Daí as outras federações, como a gente falou aqui, existem federações que entraram no Brasil
que meio que deturparam exatamente isso que a gente falou antigamente em relação a estadual, regional, etc, etc. Além de tudo, eles não respondem, por exemplo, pela Confederação Brasileira de Fisiculturismo. Quem é a confederação? É a IFBB. Então, quando a gente recebeu a notificação, eles notificaram também a Confederação Brasileira, que é a IFBB. Então, elas já estão sabendo que esse atleta não pode competir. As outras, eu não sei como que funciona, né? Vai receber alguma notificação, algum comunicado? Eu espero que essas federações também sigam exatamente isso. Não quero que vocês sigam o controle de doping, isso é problema de vocês. Se vocês fazem ou não fazem. Mas eu acho que esse atleta que foi pego, se participar de uma outra federação que não segue exatamente isso, acho que é uma vergonha, não só para o atleta, mas também para a federação, aceitando um atleta que está suspenso. Então, toda essa dinâmica, é bom você, atleta, a perceber e entender o que acontece. Então, isso são as suspensões da ABCD. A suspensão da nossa federação é uma multa de R$5.000 e a gente acompanha a suspensão deles. Pronto, acabou. Ele pode, problema é dele. A gente vai estar colocando sempre, atualizando no Instagram a imagem dele, o nome dele, para que as pessoas... Marcelo, comenta aí do caso, aproveitando do Ícaro lá, que você falou com o pai dele. Como é que foi aquela história lá? Pessoal, você coach, principalmente coach, e atleta é bom também escutar isso. E uma vez eu tive essa conversa com o Maurício, quando ele começou a fazer o trabalho com naturais. Eu comecei a fazer trabalhos com naturais em 2005, 2006. 2005 foi o primeiro... 2006 foi o primeiro ano que eu e a Bianca fomos para os Estados Unidos competir no natural, no Muscle Man. E aí eu comecei a fazer trabalho com atletas. Só que aí, na época, eu falei assim, eu corro um risco de eu falar que eu sou natural e pegar um atleta que da porta para fora da academia, eu não sei o que ele faz. Hoje é pior ainda, isso eu estou falando de 2006. Hoje é pior ainda, essa molecada escuta muitos influencers, que, um parênteses que eu vou dar, influencer, pelo amor de Deus. Não fale mais isso. A pessoa, o menino, a menina, ela quer ser natural. E você vai e fala para ele que ele tem um futuro muito bom dentro do fisiculturismo, uma genética muito boa, que você pode ir até o seu limite natural, pelo amor de Deus. E depois você pode fazer um ciclo, começar a usar pouquinho, que não vai te dar problema de efeito colateral, e você vai explodir. Então, por favor, não seja mentiroso e não fale aquilo que você não sabe que pode acontecer. Porque se acontecer alguma coisa com esse menino, com essa menina, começar a tomar, não existe quantidade, não existe forma, não existe médico que controle isso. Depois eu quero que você conte a sua história, ô Maurício. E aí deu um pepino. Deus queira que não morra, mas tem algum problema, a maioria desses coaches some. Você não vê mais eles sumiram. E aí o pai, a mãe desse menino, dessa menina, vai procurar o responsável. E, infelizmente, é você que colocou isso na cabeça desse menino que poderia ser um futuro atleta para a vida toda dentro do natural bodybuilding. Então, não estrague esse menino. Tá? Vocês que fazem turminha aí para analisar físico dos naturais e aí faz a cabeça deles, por favor, não estrague os meninos. Então, voltando àquilo que a gente estava falando, em relação a... Eu fui para Joinville agora, a família Lerman é uma família que eu conheci em 2022, né? O Ícaro, hoje ele é Ícaro, o ícone do natural bodybuilding, é uma família maravilhosa, a gente vê tudo que a família é no Ícaro, integridade, caráter, é um exemplo não só de natural, de atleta natural, mas de ser humano, daquilo que ele recebeu da família dele. E aí, eu lembrei daquilo que eu fazia, que eu comecei a fazer quando eu era técnico, era coach, desses atletas naturais. Que eu falei assim, bom, se esse rapaz sair daqui da porta e escutar alguém falando, dá para você tomar um pouquinho de oxandrolona, não vai ser pego, você para 3 dias, 4 dias antes, toma uma testosterona aquosa, né, suspensão aquosa, não vai, né? Enfim. Aí esse rapaz é pego no doping. Tudo que eu construí no natural vai por água abaixo. Por quê? Porque até você explicar que não foi você que indicou, que passou para ele,
já era. Se ele foi internado, ou se ele foi pego no antidoping, é o seu nome que vai embora. Então eu tinha um termo de responsabilidade que o atleta assinava. Eu tive uma história que eu preparei esse atleta, ele foi competir nos Estados Unidos, ganhou. No ano seguinte, graças a Deus, ele mudou de técnico e foi na mesma competição, lá em Miami, foi pego pelo antidoping. Falei, graças a Deus. Não foi comigo. Então eu falei pro Fernando, o pai do Ícaro, falei, ô Fê, o Ícaro tem advogado? Tem advogado da empresa e tal, tá bom. Eu falei, então olha o que eu vou te falar, você tem que se respaldar, você tem que se proteger por causa disso. E contei essa história para ele. Hoje o Ícaro, ele tem uma equipe por trás dele, tem vários atletas que ele está trabalhando, faz campeões assim, foi considerado, ganhou a premiação do ano passado, o melhor coach técnico de 2024, estava agora em Joinville, ganhou também o troféu de melhor coach técnico, enfim, eu falei assim, se respalde. Porque numa dessa, tudo que o Ícaro construiu, tudo aquilo que ele representa no natural vai por água abaixo. Então, se acontecer, Deus me livre, não acontece, ele vem e fala assim, ó, tá aqui, ó, isso é problema dele, não fui eu que passei, não fui eu que indiquei. Então, o que está faltando é se responsabilizar esse pessoal. Muitos médicos aí, influencers, não vou falar nome, e também outros influenciadores que defendem, que fazem apologia, que falam que você depois... Natural não tem limite, tá? Para vocês entenderem. Quando eles falam limite é de volume, né? De crescer, até quando você vai... O que a gente está falando aqui não é de volume, a gente está falando de estética, de forma física, daquilo que você vai conquistando, né? De maturidade muscular. O cara que toma esteroide anabolizante, ele tem limite? O limite dele é o caixão. Né? Infelizmente é isso que eles passam. Você pode ficar gigante, mas tem que ver se até lá você não... antes disso você morre. Então, prestem atenção. Né? A gente tem hoje o Maurício que faz esse trabalho com o natural, o Ícaro que faz esse trabalho com os naturais, que são responsáveis, que tem uma integridade por trás do nome deles, que com certeza você vai estar seguro naquilo que eles falarem. Então, preste atenção naquilo que vocês vão pôr para Marcelo, posso falar na parte de saúde, né? Conta a história. É claro, eu sou um atleta que veio desde os 15 anos de idade, né? Até os 40 anos de idade, com uso de ergogênicos, competição, a partir dos 20 até os 40 competições, né? Em 1994 foi o meu destaque, eu ganhei todas as competições da FEPAM naquele ano na minha categoria, né? E quando tinha overall. E eu já comecei a ter problemas de saúde desde os 20 anos de idade, né? Hoje, aos 57 anos de idade, depois de ir no médico, ele me disse que eu consegui entupir 3 artérias de cada perna, nas 2 pernas, 3 artérias de um lado, 3 artérias do outro, 100% entupida. Ele falou, você não tem mais artéria nas pernas. Você funciona pela circulação colateral, ok? E aí eu fui descobrir que eu tenho uma doença genética, fator 5 de Leiden, que ela predispõe a trombo. Então tem essa facilidade, ok, geneticamente, ok. Com 57 anos, já desde os 40, eu desenvolvi uma outra doença pelo recurso ergogênico, uma outra doença, chamada tromboangeite obliterante, alguma coisa assim. Bom, é uma doença que, por causar inflamação nas artérias, me geraram essa obstrução das 3 artérias das pernas e mais algumas artérias do coração. Então essa é a minha condição hoje, né? Aí eu falo o seguinte, eu preferiria estar hoje lá, disputando hoje um Pro, junto com os meus companheiros da época, né? Ou estar aqui desse lado, falando, pessoal, não toma, cuidado, é perigoso demais, não é brincadeira. E ao mesmo tempo ouvindo pessoas falando, não, pode ir, tranquilo, eu conheço uma fórmula aqui, tem um jeito, nossos antepassados tinham 1.600, então eles produziam 1.600, e mesmo assim tinham problema de saúde por isso, né? Um outro assunto, mas enfim, a pessoa pode dizer assim, mas e eu
se eu não tenho nada disso? E eu vou dizer aí, como é que você sabe que não tem nada disso, né? Será que o seu coach, o seu médico, vai fazer exame de artérias para saber como é que estão as suas artérias, fator 5 de Leydig, será que ele vai procurar ou vai ficar lá nos hematócritos, no TGO e TGP, nos tradicional, enfim, é o que eles buscam. E eu quero dizer que por mais que o médico procure, é impossível garantir 100% de segurança, ponto. Eu não sei se eu tenho fator 5 de Leydig, eu não sei se eu tenho predisposição a algumas doenças, eu só vou saber usando. E eu lembro que essa doença minha, lá com 40 anos, falaram, olha, essa doença é comum em idosos fumantes. E você conseguiu desenvolver ela com 40 anos de idade, já a mesma doença. Então, hoje é a minha situação, por isso é que eu alerto, pelo cuidado, não valeu a pena, não valeu a pena ser ibero-americano, ter uma história longa aí dentro do esporte, N competições, 25 troféus, mais de 50 competições, né? Primeiros, overall, Iber sul-americano, 11 países competindo, aquele glamour todo. Eu não queria estar hoje levantando um troféu desse, mas eu preferia hoje estar jogando bola com meu filho, para mim seria absurdamente muito melhor, então fica o conselho aí. Cuidado, especialmente com quem oferece 100% de segurança. E as pessoas que fazem a maior parte da apologia são caras que nem viraram Hulk ainda. Eu falo, cara, vira Hulk primeiro, vira Hulk, seja um Lihane. Aí o Lihane falava, cuidado. Dorian Yates falava, cuidado. Um outro atleta falava, cuidado. Eu esqueci agora um outro, o Coleman, fazia exames de saúde a cada 6 meses. Ele disse assim, eu uso, mas, cara, eu tomo cuidado porque não é brincadeira. Ele quis dizer isso. E hoje não, eu conheço, ó, tem até nominho, né? Trembinho, a Oxinha, tem até apelido. Fala, cara, mas vira Hulk primeiro. Aí você pode passar com segurança para as pessoas: olha, eu virei Hulk e realmente não tem problema nenhum, tá? Não vai falar isso. Se o cara virou Hulk, ele vai saber o risco que ele correu e ele vai passar isso para frente. É o que eu posso dizer. A forma que você falou, deve ter aí um monte de menina falando assim, mas ele tinha uma predisposição genética. Sim. Então vocês não entenderam o que ele falou. Existia uma predisposição genética, porque isso é a desculpa de todo influencer, médico aí que vende tudo isso, vende essa imagem, que se você morrer, vai falar para sua mãe ou para sua mulher que o pai dele não tinha problema de coração, o avô dele não tinha... Então, o problema é genético. Sim. E não é isso. Então ele tem uma predisposição genética, mas ele desenvolveu uma outra doença, que até agravou. Perfeito. Acho que Deus deu para ele até mais uma chance, porque não consegue andar 50 metros, tem que parar. Perfeito. E sentar. Máximo 100 metros. Para quê? Para falar isso para vocês, para alertar vocês. Quer escutar? Escuta. Quem tem ouvidos, escute. Mas eu também tive problema, eu já contei aqui os meus problemas. Hoje tem ainda pressão alta e tudo mais. Por quê? Porque ninguém vai chegar a pegar um óbito, né, um documento de óbito, falando que morreu por causa de esteroide. Sim. Ninguém. Sim. Mas isso que desenvolveu em mim, que desenvolveu no Maurício, foi o esteroide anabolizante. Sim. Ninguém morre de fumar. Sim. Morre de câncer no pulmão porque fumou muito. Perfeito. Então é uma escolha que você vai ter. Infelizmente é isso. E a gente continua escutando ainda. Eu não quero saber. A minha preocupação é o tamanho do caixão e o peso do caixão. É muita ignorância. Né? E, Marcelo, a gente já teve desse lado. Eu já tive do lado de falar isso. Já tinha todas as piadinhas prontas, né? Quando falava, vai lá e toma primeiro, depois vem. Marcelo, tá com medo, vai lá. Tem uns idiotas que falam ainda, nem planta cresce natural. Eu falei assim, filhinho, sabe? Infelizmente, eu tomei esteroide, eu estava daquele lado, pode vendia falar, na autoridade. Eu fui drug dealer, enfim. Né? Eu vejo o quanto eu fui ignorante e a gente, desse lado hoje, a gente vê a ignorância maior ainda. Perfeito. A gente tenta até alertar, né, os influencers, não seja ignorante. Até como eu falei aqui, seja um Hulk primeiro, porque aí até você chegar a ser Hulk, vai dar para você ter usado bastante coisa, experimentado bastante coisa, e você vai ter uma autoridade para dizer, realmente, tá vendo o controle que eu tenho aqui, virei um Hulk e consegui, aí falar, poxa, aí eu tiro o chapéu. Mas esses que estão falando que não tem problema, não viraram Hulk ainda, tá no meio, tá na metamorfose ainda, tá no meio da transformação. Calma, espere chegar Hulk. Tem uns que estavam no meio da metamorfose e pararam e a gente não sabe por quê, só ele sabe. Olha,
Aqui Marcelo. em Taubaté, não, no Vale do Paraíba, desculpe. Três atletas, né? Do começo do ano até agora, em 6 meses, né? 3 óbitos relacionados ou associados aos ergogênicos, ao anabolizante, né? Aí eu vou te dizer, não eram atletas competidores, então já descarta aí o diurético nesse caso, né? Aí você vai dizer, mas foi o anabolizante? Não, está associado com certeza, porque é muita coincidência, né? 3 grandes, infarto e muitas vezes com 30 e tantos anos, com 20 e tantos anos, aqui mais você pode atribuir, né? Mas enfim, isso não é divulgado, até pelos familiares, pelo respeito e tudo mais, mas infelizmente deveria, para que pelo menos nas academias se soubesse, olha, só que no Vale já foram 3, ó, em 6 meses, não completou o ano ainda. Então eu não quero fazer parte desse time aí. Olha que triste notícia, imagina a família como é que está hoje ouvindo isso, e aí de repente houve um influencer aí, não, vem aqui que eu sei como é que faz, né? Eu conheço aqui, Marcelo, os médicos estão por fora, né? Marcelo Dunga, a gente já está encerrando, Maurício. Sim. Falta 5 minutos aí. Eu queria que a gente terminasse, como a gente está falando do fisiculturismo natural, né? O próprio Ícaro, eu vi ele falando lá que o cara que se destaca no natural, ele tem muita força. Eu queria falar um pouquinho de treino. O Dunga, que treina bastante, né? Bastante atleta aí. Pessoal de academia. O próprio Maurício já falou muito sobre o assunto e dá bastante repercussão, né? Que o pessoal quer saber, né? Como desenvolver, né? Até diferencial, né? até natural, hoje em dia os atletas estão entrando com 13 anos, né? nas competições. Como desenvolver esse físico naturalmente? Você poderia dar uma palavrinha, Marcelo, depois o Dunga, o Maurício, pra gente encerrar aí? Agora teve a onda da banheira de gelo, né? Todo mundo entrou na banheira de gelo. Eu falei, meu Deus. E aí saiu um estudo que a banheira de gelo atrapalha 40% da hipertrofia. Eu falei, então, pelo amor de Deus, gente, cuidado, né? Vocês vão aí na onda, presta atenção. Dentro da preparação que eu fazia para todos os meus atletas, olha que interessante. A gente sempre discute do natural, o problema de recuperação muscular desse atleta é um pouco mais difícil, porque o cara que está tomando o esteroide anabolizante, ele tem essa vantagem de uma recuperação melhor, mais rápida e tudo mais, né? Não vou entrar nesse detalhe. Então, o que eu fazia? Eu, como atleta, quando eu fui me preparar para o natural, senti uma dificuldade muito grande, e aí eu percebi também que eu não sabia nada, eu sabia só passar ciclo para os outros. E aí eu comecei a adaptar algumas coisas. Você falou assim de peso. Eu nunca fui um cara com força, com muita força. Eu desenvolvi algumas coisas que isso já é aprovado, tipo super série, exaustão e tudo mais, que para mim deu muito certo. Né? Nós como os coaches, né? Vocês que atuam ainda hoje como coaches, você tem que analisar individualmente cada físico. O cara é muito grande, ele tem facilidade para força, para desenvolver. Então esse cara eu vou aproveitar a força dele. Não vou usar aquilo que eu usava. Eu tenho minha estrutura muito fina, né? Minha estrutura óssea é muito fina. Eu não sou um cara grande, né? Eu sou um cara com uma estrutura muito grande. E o que eu fazia dentro do meu protocolo para preparação? Para você ter uma ideia. Chegava mais ou menos, vou falar aí, eu vinha na preparação 2 meses antes, em termos de treinamento, para eu economizar energia, para eu não me desgastar tanto. Não vou falar de volume de treino, quanto que eu fazia de série, quanto que eu fazia de exercício, não. Eu começava a fazer uma transição para equipamentos. Para o quê? Para eu não gastar energia de ficar pondo peso, montar peso, tirar peso. E fazer também o quê? Em relação à simetria. Trabalhava muito quando trabalhava não só equipamentos, máquina, porque me proporcionava menos energia de tudo isso e também me preservava em relação a lesões. Então eu estava sentado, eu estava na máquina, eu estava, né? Eu tinha uma segurança ali. E quando eu fazia, vamos falar de rosca simultânea, tem gente que está lá na pré-contest fazendo 1, 2, você está gastando tempo, energia à vontade. Então eu fazia, por quê? Porque eu preciso de simetria, eu preciso desenvolver, porque lógico, barra, às vezes equipamento você rouba de um lado, rouba de outro e compromete um pouco na simetria. Então eu fazia dando separado, mas sentado, e simultâneo, em vez de fazer alternado. Aí você vê lá neguinho, enfim. Então eu começava a fazer uma transição para equipamento. Depois, lá no final, para eu mudar um pouco o estímulo,
E até mesmo a gente antigamente falava que isometria dava para fibrar mais e tudo mais. Começa a usar um pouco mais de contração isométrica, juntamente com isotônica, e preservando essa parte energética para mim. E no final, mas equipamento. E com os meus atletas sempre deu certo, sempre tive uma progressão muito, muito boa em relação a isso. Então tem todo um. Você assistiu o meu curso, no curso eu falo isso, dentro daquela planilha que eu coloquei, né, lá na Ítalo. Por quê? Justamente por causa disso. Para preservar o atleta. Porque ele tem uma lesão um mês antes do campeonato, esquece. Você acabou com a preparação dele. E preservar a energia dele. Né? A alimentação, muita coisa que eu usava, principalmente nos 10 últimos dias, é a alimentação não tão ácida. Alimentos mais alcalinos. Para facilitar a eliminação do excesso de água. Né? Então, a gente tem que... algumas atitudes que a gente tem que fazer em relação a isso. Já que não pode usar diurético, um monte de coisa, você tem que fazer via treino e alimentação mesmo. Sim. Né? Você, Dunga, o que você poderia falar aí pro natural botar o shape? Então, para o natural botar o shape, a primeira coisa que a gente dá o conselho ao começar a trabalhar é ele procurar um bom nutricionista, que tudo é a base da alimentação. E vem para o profissional e você está trabalhando metodologia de trabalho de treino, né? Sim. Então, cada um trabalha de um jeito. Então, eu fujo muito porque hoje não treino tanto atleta mais. Sim. Hoje eu estou trabalhando numa região que o pessoal procura mais saúde mesmo, né? Então, eu fugi um pouco de atleta mesmo e trabalho mais pessoas que buscam mais saúde, longevidade e tudo. Então, esse negócio que você falou do atleta natural, ele tá desenvolvendo bem a perna, né? O pessoal novo. Sim. Você falou do maquinário. Você acha que o maquinário ajudou bastante, assim, novas máquinas, ajudou a desenvolver essa perna? Hoje em dia as máquinas, hoje em dia o Brasil tá muito com as máquinas importadas, né? Então o que manda é a biomecânica. Recentemente estou fazendo um curso avançado de biomecânica internacional e eu estou vendo quão a biomecânica ela é importante na execução dos movimentos. Sim. E tem como você burlar o quê? Você burlar no lado positivo. Porque antigamente, para você ter uma boa contração, você ultrapassava o limite de amplitudes, onde você conseguia um êxito maior, mas a articulação, primeiro chegava a dor na articulação. Hoje não, hoje as máquinas, ela te propõem uma boa amplitude, mas com o trabalho da biomecânica avançado, onde te traz um resultado maior e bem melhor. É por isso que hoje a molecada que está com um trabalho muito desenvolvido nas coxas, são as máquinas que estão ajudando a chegar nisso. Teria alguma top 3 aí, máquinas assim, que essa garotada tá usando para só o pessoal, aquela ali, os hacks, você acha que estão... Olha, os hacks da Hammer, vou te falar, hein? É uma segurança que você tem, né? Tem que tomar cuidado, lógico, você saber manusear esses equipamentos, porque como são muitas alavancas, então a molecada olha lá o cara colocando 100 quilos de cada lado, também vou fazer, tem que tomar cuidado. Por isso que precisa de um coach, né, de um personal que tem essa responsabilidade. A gente está vendo os ângulos, né, que essas máquinas estão trazendo, né, em relação perna, porque quando eu acredito isso, Dunga, você me corrige se eu estiver errado, porque o homem odeia treinar perna. Quando você vê essas máquinas, te estimula. Vou entrar nessa... Parece um Fusca, né? As máquinas hoje. Essa panata aí, você olha e fala assim, só uma academia que tenha 2.000 metros quadrados só de musculação, você entra ali, você se sente cara, Matrix, você tá naquele equipamento, vou voar. Então isso estimula a molecada. Ninguém tira foto. Vou dar outra conselho aqui para vocês. Cara, não seja um atleta instagramável. Né? Aquele atleta que, né, pega a luz melhor da academia, aí a namorada segura, tira, você fala assim, puta, olha o tamanho do canal, esse cara não é natural. Aí quando ele vai pro palco, tá mirrado. Então ele é um atleta instagramável. Então assim, seja profissional. O Dunga tá falando dos clientes dele, que isso que dá dinheiro para ele. Desculpa, mas atleta não dá dinheiro pro coach.
Atleta, ele quer treinar de graça. E o coach acha que vai fazer o nome dele em cima desse atleta. É isso mesmo. É uma relação muito, muito estranha. Mas, enfim. Mas atleta, seja profissional. Se você vai subir no palco, se preserve. Veja com quem que você está se influenciando em relação a treinamento. Procure treinadores sérios. Eu vejo nas academias hoje direto personal trainer, coach aliciando meninas, meninos. Estou vendo aí umas meninas, não vou falar o nome, já com 17 anos, 16 anos a menina, baita shape, vai para o natural, já estão querendo levar ela para não sei aonde. Eu falo assim, vamos estragar a menina. Na hora que estragar, vai sumir todo mundo. Então, preste atenção. Dentro do natural, não estou falando que é a minha federação, dentro do natural, você tem um futuro muito grande. As academias, eu mando um conselho das academias, apoiem o natural, apoiem, né, empresas, patrocínio, tá? Porque vocês estão meio que deturpados também com essa imagem que para vender o seu produto tem que ser os caras gigantes. Esquece, os pais, as famílias já sabem que esses caras não consomem o seu produto. Consome esteroide anabolizante. E eles não querem mais que o filho dele se relacione com essa imagem. Então, por favor, apoiem o Natural Bodybuilding Fitness, pode ser a minha federação, outra federação, mas entrem junto com a gente nesse propósito que não é apenas o palco, não é apenas o campeonato. É a parte educacional para o seu filho, para os seus parentes, para os seus sobrinhos, você que tem essas empresas que podem estar ajudando a gente a desenvolver o Natural Bodybuilding. Pode falar, não? E já estamos encerrando. Quero fazer um convite agora para todos os atletas. Vamos ter uma etapa em Barueri, dia 21/6, tá? No ginásio José Correia. E espero que todo mundo se prepare aí para a gente fazer um belo campeonato na nossa cidade lá. E vão assistir. Legal. Pais, famílias, vão lá torcer. Legal. Ainda dá tempo de participar, quem quer como atleta participar? Como é que faz? Célio, você que está querendo competir, eu sei que essa pergunta é diretamente para você. Não, eu não. Você está com vergonha? Não tenho mais idade para isso. Pô. Eu vi que você comprou uma sunga azul, né, um bordô meio, né? Mas tudo bem. Verde-limão. Mas vamos lá. Você quer estrear? Eu só vou ficar pronto ano que vem. Se você tá com shape mais seco, você tá bacana, tá com... Pergunta pro seu coach, ou manda uma foto pro Maurício, manda uma foto pro Dunga, até mesmo para mim, no nosso Instagram. A gente tem vários coaches, eu passo também pro Ícaro, enfim, para ver como é que você tá, se você tá de acordo, né? Você tem 16 anos, 17 anos, tá com um shape bacana, entre no campeonato. Faça a sua estreia, independente se você não tá tão seco, meu coach falou, o pessoal fala que eu não tô tão seco, mas daqui a um ano eu vou estar. Não, entre agora. Já aproveita esse regional de Barueri, nós vamos ter Bauru agora, dia 25 também, dia 25 de maio. Se você está na região de Bauru, vai competir, aproveite, nós damos todo o suporte, os árbitros, eles têm essa delicadeza de estar ajudando vocês ali no palco, não precisa ser um profissional para subir no palco, então fiquem tranquilos, aproveitem, tá? Você tem todas essas categorias que a gente passou para vocês. Tem mais uma categoria que eu esqueci de falar, que é o duplas mistas, que é bem bacana, namorados, né, irmãos, né, que treinam juntos, é uma categoria muito bacana e tem no Natural Olímpia também, que é bem bacana, tá? Legal. Eu acho que é isso. Convido vocês para estarem com a gente nas nossas etapas. Sejam bem-vindos à NBF Brasil e NBA Brasil. Mauricião vai estar com a gente no estadual, no nacional e no Latinoamérica. Tá junto. Marcelo, uma coisa, só queria fazer um comentário, né? Eu sempre amei treinar atletas, desde quando eu era atleta e quando eu parei de ser atleta, porque eu sempre me realizei neles, né? Porém, o atleta ergogenizado hoje, eu não tenho mais buscado tanto esse público, primeiro porque já tem muito coach,
tá sobrando, tem mais coach do que atletas, né? E o natural não, o natural tá carente de verdadeiros treinadores, né? Eu estou hoje como treinador de atletas naturais, buscando aí trabalhar entre 3 a 5 atletas no máximo, para poder oferecer qualidade. O objetivo ali em cima desse atleta não é o financeiro, não é me promover, mas é um desafio realmente, porque ali a gente aprende muito, né? É treinamento e alimentação, tem que acertar a alimentação. Por isso que quando eu estou falando aqui de carboidrato e tal, eu estou aplicando isso para poder falar. Estou aprendendo muito com o Marcelo, tenho muito para aprender ainda com os cursos, né? Para a gente saber exatamente o cara que vive do natural, como exatamente eles treinam e se alimentam, né? Eu trago algumas experiências do origogenizado para o natural, nas minhas adaptações naturais, e pego algumas dicas com você. Mas tudo é uma caminhada, tudo é tentativa, acerto e erro, é aprendizado, é colocar ali no seu atleta. Você aprende muito, aí vai colocar no atleta. Cada atleta responde de um jeito. Um atleta responde com carboidrato, outro não responde, assim por diante. Como é que você vai descobrir isso? Muita proteína, baixa proteína, alta intensidade de treino, média, mínimo, treino pesado, não treino pesado. Aí é o individual que vai dizer, né? A gente aprende com aquilo que funciona para a maioria e vai aplicando. Então hoje eu tenho o prazer de trabalhar com atletas naturais, quero estar levando muito atleta para você lá, de 3 a 5 atletas, tá preparando, porque é uma maneira de eu me desafiar e aprender muito para depois então trazer para o meu personal, para minhas consultorias, né? Essa experiência toda que a gente aprende. É isso que eu ia falar. A experiência com o atleta é lógico. O personal você não vai levar lá pro menino ou pro o homem de 40 anos que quer saúde, quer ter um shape mais bacana, não quer parar de tomar o vinho dele e tal. Mas você tem recursos que dá para ser usado. Dá para ser usado. Né? Pessoal, vocês aí que querem treinar, ter um shape bacana, mas de uma forma natural, com responsabilidade, com técnicas e tudo mais, não é que o Dunga ou o Maurício, que trabalham com atletas, vão fazer você um atleta. Não é isso. É a facilidade que eles vão ter para você chegar no resultado que você quer sem tanto sofrimento, porque eles têm um caminho. Perfeito. Entendeu? Evitar o mínimo de erros, né? Exatamente. Evitar o máximo erros, né? E potencializar o máximo, né? O individual. Legal. Marcelo, obrigado mais uma vez aí pela presença no podcast. Dunga também, obrigado. Lembrando que os links aí do Instagram, dos dois, aí se você quiser tirar dúvida, vão estar na descrição aqui do vídeo. Vai estar novamente aqui o documentário do Marcelo na descrição também. O link do primeiro episódio, onde ele conta a história dele, do Dunga. Bem legal também o primeiro episódio, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu gostei, se inscreva no canal e até o próximo ProShape Podcast. Valeu!